O Missão é um partido de direita, e aí eu queria que você falasse em que ele se diferencia dos demais partidos da direita, como, por exemplo, do PL, do bolsonarismo, né? Essa linha do bolsonarismo, vocês também fazem críticas ao bolsonarismo, tentaram se distanciar um pouco disso, e outros como o Partido Novo. Bom, primeiro, o PL não é um partido de direita, o PL é um partido do centrão, né? O Valdemar da Costa Neto não tem nenhuma ideologia. Aliás, eu diria que se o Valdemar fosse um político ideológico, o bolso dele estaria cheio de ideologia. Não é o caso, ele não acredita em nada. Foi preso no mensalão, foi base do governo Dilma, foi base do governo Lula, depois passou de maneira oportunista a colar junto com o Bolsonaro, fez o Bolsonaro de refém no próprio partido, então não tem ideologia nenhuma. Boa parte da bancada do PL, eu colocaria ali uns 15, 20 deputados, votam junto com o governo Lula, né? E agora, nessa última semana, a gente viu até a parte bolsonarista do PL votando com o governo Lula e com o PSOL na PEC da escala 6x1. Né? Inclusive, o deputado aqui de vocês, o Nicolas Ferreira, que disse que era contra e no final votou a favor porque teve medo de perder popularidade em vez de defender aquilo que é correto. Então, primeiro ponto, nós de fato somos de direita. Segundo, a gente não é amigo do Daniel Vorcaro, que eu acho que essa é uma grande diferença em relação aos outros partidos que se dizem de direita. Tá aí o Ciro Nogueira todo enrolado com busca e apreensão na sua casa, Flávio Bolsonaro que diz que foi pedir dinheiro privado para um filme privado. Eu acho curioso. Eu imagino o que o Flávio diria se tivesse um áudio do Lulinha pedindo dinheiro de filme para o Marcelo Odebrecht, se ele ia falar que é dinheiro privado para um filme privado. E que filme, né? 130 milhões de reais, né? O Parasita da Coreia do Sul ganhou o Oscar, custou 1/3 disso aí. Realmente acho que é uma grande produção, acho que estão fazendo os Vingadores brasileiros ali no filme do Bolsonaro para ter esse custo. Eu não sabia que o Jim Caviezel estava valendo mais do que o Pedro Pascal, do que a Sydney Sweeney, porque assim, haja cachê para pagar um sujeito que não é relevante em Hollywood faz pelo menos uns 20 anos. Então, nós temos um programa, ele só tem um culto à personalidade. Não há nenhuma coerência, não há nenhuma pauta que eles sigam. Eles seguem o Bolsonaro. O que o Bolsonaro falar, eles vão fazer, como fizeram no governo Bolsonaro. Então, se diziam liberais. No primeiro ano, o Bolsonaro mandou furar o teto para ele gastar mais. Furaram. Se diziam críticos do Bolsa Família. No último ano de mandato, o Bolsonaro furou o teto para aumentar o Bolsa Família. Todo mundo votou junto com o PT. Né? Se dizia contra a corrupção. Os senadores bolsonaristas todos votaram a favor do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que enterrou a Operação Lava Jato. Votaram a favor do Cássio Nunes, que é o sujeito que sempre fez questão de dizer que era um garantista, que era crítico da Operação Lava Jato e de outras operações contra a corrupção. Então, não existe coerência, não existe pauta. Nós temos coerência, nós temos pauta, nós não temos rabo preso com ninguém, ao mesmo tempo em que nós sabemos o que é ser de direita. Porque você falar que o PL é um partido de direita, tenho certeza que se sentasse aqui o Valdemar ou o Bolsonaro, perguntasse para eles, então, vocês são conservadores, né? O que vocês acham sobre o pensamento de Russell Kirk? Eles vão falar, o quê? Quem que é isso aí? Quem que fundou o conservadorismo? Vocês são conservadores? Quem que fundou? Não vai passar a 1000 anos-luz de distância da Inglaterra de Edmund Burke, né? Você perguntar, olha, onde surgiu a tripartição do poder? Para falar, vamos supor ainda, eu tô ainda sendo generoso, que ele fala, pô, foi Montesquieu ali. Não, Montesquieu quis copiar na França o modelo que já existia na Inglaterra. Então, primeiro ponto, a gente é alfabetizado, né? Acho que em relação aos outros partidos que se dizem de direita, temos essa diferença. E o Partido Novo teve a oportunidade de trazer, de fato, uma diferença em relação ao bolsonarismo e uma ideologia e um afastamento de escândalos de corrupção envolvendo o bolsonarismo, mas eles escolheram ser o bolsonarismo de sapatênis, né? Eles escolheram ser um acessório do projeto de Bolsonaro. Eu me lembro na legislatura passada, em alguns momentos em que a gente tentava convocar ministros do Bolsonaro para falar sobre desvios de recurso público, alguns deputados do Partido Novo votaram contra, né, para blindar o governo, para manter a popularidade de se colar no Bolsonaro, porque acho que eles, a estratégia que o Novo buscou foi querer ser um bolsonarismo genérico, mais light, em que o cara que vota envergonhado no Bolsonaro, ele não quer votar num deputado bolsonarista porque ele tem um nojinho ali, apesar de votar no Bolsonaro. Aí ele escolhe um cara do Partido Novo que apoia ali o Bolsonaro, mas não tem a pecha de bolsonarista. Essa estratégia fracassou nas últimas eleições e acho que vai fracassar novamente. Você vê o Zema,
ele fez uma crítica bastante frouxa em relação ao Flávio Bolsonaro, mas só a mini crítica que ele fez já foi motivo para os diretórios ameaçarem tirarem a candidatura dele. Ou seja, é mais fácil o Novo apoiar logo o Flávio Bolsonaro e admitir que não tem projeto próprio nenhum. Né? Ele recentemente declarou apoio ao Flávio em segundo turno. O que o senhor acha disso? Ele voltou atrás, né, da crítica que ele tinha feito. Eu acho assim, que um pré-candidato à presidência da República, que já fica falando de apoiar outro no segundo turno, não quer disputar, né? Eu falo assim, então o que você quer fazer? Você quer fazer 5%, 6% para ajudar o seu partido? Você não tem intenção de ganhar? É melhor não sair. É melhor admitir. Tá cantando a derrota, né? E uma semana antes de ter o escândalo do Vorcaro, ele tava aí tomando café e brincando de ser vice do Flávio Bolsonaro. E assim, gente, ninguém é ingênuo, né? Todo mundo já sabia de envolvimento de Flávio há algum tempo, de envolvimento de Ciro Nogueira há algum tempo, especialmente um governador do estado. Eu posso ter críticas em relação a alguns momentos em entrevistas que eu vi ali déficits cognitivos no Zema, mas ele não é bobo, não é? Então, assim, já sabia de envolvimento, já sabia que o Flávio não era flor que se cheire e ainda assim manteve a proximidade. Só tá tentando se afastar agora porque o escândalo apareceu, mas se não aparecesse, ele topava andar junto com o Flávio Bolsonaro tranquilamente de mão dada no shopping. Então, eu não acho que a pré-candidatura do Zema seja séria. Boa parte do Partido Novo fez alianças para apoiar governadores bolsonaristas nos seus estados e não existe isso. Se você tem um pré-candidato à presidência da República, você só apoia pré-candidatos ao Senado e ao governo que estão com o seu pré-candidato a presidente. Não faz sentido você coligar com um partido que vai apoiar outro. Então, fica claro que eles só querem ser o acessório do bolsonarismo e não tem nenhum projeto próprio. Recentemente, o presidente do seu partido, o Renan Santos, ele é presidente da sigla, né? E também candidato à presidência, presidenciável. Ele falou que ele criticou, né, o fato de o Flávio Bolsonaro ter conversado ali para que o Donald Trump colocasse o PCC e o Comando Vermelho dentro da lista de terroristas, né? Ele criticou falando que os Estados Unidos não iam meter a mão, abre aspas, nos nossos bandidos, né? Não lembro exatamente o teor da frase, mas criticou essa postura. O que o senhor acha disso? Não, na realidade o que o Renan disse é o seguinte, tá correto que os Estados Unidos considerem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas e isso inclusive ajuda a asfixiar financeiramente utilizando o GAFI, que passa a ficar disponível para combater lavagem de dinheiro internacional. Agora, a gente não pode cair no falso discurso de que os Estados Unidos vão entrar aqui no Brasil e vão exterminar o PCC e o Comando Vermelho. Não, os Estados Unidos, antes de qualquer coisa, né, existe uma ilusão no campo bolsonarista mais radical de que o Trump tem algum interesse que não seja o interesse dos Estados Unidos, de que ele tem algum republicanismo de falar, não, estou muito preocupado com as questões comerciais e de segurança e de liberdade do Brasil, então não poderia se importar menos, né? Quantas vezes eu já não escutei os bolsonaristas falando, olha, o Trump está preocupado com a liberdade de expressão, ele está preocupado em combater os abusos do Supremo. Quando sentou com o Lula e fez um acordo comercial, o Trump no outro dia esqueceu, o Bolsonaro foi preso, ele não fez absolutamente nada, Alexandre de Moraes continuou tomando as mesmas decisões, os Estados Unidos não fizeram nada porque ele estava defendendo apenas o próprio interesse comercial. Como eu falei desde o início e fui muito criticado por causa disso, mas o tempo mostrou que eu estava certo. Então, o ponto do Renan é o seguinte, quem tem que exterminar o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital são as polícias brasileiras, com o auxílio das Forças Armadas, como nós defendemos. Inclusive, uma das propostas do Renan é a decretação do estado de defesa para que a gente possa proibir reuniões públicas dentro dos territórios dominados pelo crime organizado e possa fazer buscas e apreensões nesses territórios sem mandado judicial. Então, o ponto não existe milagre, não existe salvador externo, o problema interno do Brasil só vai ser combatido internamente. O interesse dos Estados Unidos é só que não tenha lavagem de dinheiro do PCC e do Comando Vermelho nos Estados Unidos e que não entre droga nos Estados Unidos. Agora, em relação ao que eles fazem no Brasil, Trump não poderia estar se preocupando menos. É questão de soberania nacional, né? Também, nós temos que, como diz, cuidar do nosso quintal, né? Eu já acho humilhante que a gente tenha passado pela situação com a Venezuela, porque na minha avaliação, o Brasil deveria ser o país poderoso e a polícia da América do Sul, e a polícia do nosso hemisfério. Porque se existe... A maior parte dos países não consideravam a legitimidade da presidência de Nicolás Maduro e o reconheciam como chefe de cartel de drogas e chefe de um narco-estado. Pois bem, se existe algum país que deveria fazer a lei valer e depor um líder ilegítimo, que é seu vizinho, deveria ser o Brasil. Mas
com a capacidade de defesa que nós temos hoje, se algum dos dois polos poderosos do mundo, seja Estados Unidos com a União Europeia, com Israel, seja a China, a Rússia e o Irã, desejassem fazer alguma ação militar no Brasil, a gente está absolutamente indefeso. Não existe soberania brasileira. Voltando um pouquinho no passado aqui, o senhor ganhou muita projeção nacional no período de impeachment da Dilma, né? Já lá em 2013 com o MBL, mas também no movimento de impeachment da Dilma. Depois que a Dilma foi impeachmentada, as primeiras eleições cravaram a vitória de Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro, perdão. O senhor acredita que de alguma forma esse movimento que o senhor ajudou a liderar de impeachment contra a Dilma favoreceu essa eleição do Bolsonaro? Isso te frustra de alguma forma? Eu acho que o Bolsonaro, ele, como o Renan disse, sequestrou a nossa revolução, porque nós entregamos para o Bolsonaro um país com o Lula preso, inelegível. A gente ia fazer campanha em 2016, o PT tinha vergonha de usar vermelho, tinha vergonha de usar estrela, escondia, né? Teve uma debandada gigantesca do PT para outros partidos. E com o PT absolutamente derrotado, fragilizado, e o Bolsonaro devolveu um país com o Lula solto, elegível, com seus direitos políticos e presidente da República, né? Lula era para ter fechado a sua biografia dentro da cadeia e, graças às ações de Bolsonaro, não só saiu como se elegeu presidente, porque, nas palavras do próprio Eduardo Bolsonaro, a estratégia do Jair era soltar o Lula porque o Lula era o melhor adversário com a maior rejeição. E ele teve a capacidade de entrar para a história, o Jair, como o primeiro presidente da República desde 1988 a ser derrotado numa reeleição. Então, a nossa mágoa, né, é de ver que nós fizemos um grande movimento que tinha oportunidade. Isso até era reconhecido pelo Zé Dirceu. Zé Dirceu falava depois do impeachment que o PT ia ficar distante do poder por pelo menos 16 anos, que a direita ia governar por pelo menos 16 anos. O maior estrategista do campo da esquerda dizendo isso, mas Bolsonaro foi tão incompetente, tinha tanto rabo preso, que ele foi capaz de devolver em 4 anos. Então, infelizmente não havia muito que a gente pudesse fazer, nós não tínhamos um partido, não tínhamos como construir uma alternativa, tentamos. A gente tentou primeiro com a pré-candidatura do Flávio Rocha, que depois não se tornou numa candidatura presidencial. Depois nós tentamos também com o Álvaro Dias e infelizmente não conseguimos fortalecer nenhum nome para superar o Bolsonaro e ir para o segundo turno contra o Haddad naquelas eleições. Mas agora nós temos um partido, nós temos uma alternativa, nós temos a militância, nós temos toda a estrutura para fazer o enfrentamento necessário para a gente assumir o polo da direita, que nós temos toda a legitimidade para assumir e as condições para derrotar o PT no segundo turno. Teve um estopim específico que fez vocês romperem com o Bolsonaro nesse período? Eu acho que foi uma série de medidas, né? Você teve no primeiro ano a indicação do Procurador-Geral da República, né? Que é amigo íntimo de José Dirceu e que acabou com a Lava Jato, que foi responsável por boa parte das solturas que nós tivemos. Depois, a aliança do Bolsonaro para manter as decisões monocráticas. Poucas pessoas se lembram disso, mas a gente aprovou o projeto 2121 de 19, que obrigava as decisões monocráticas a serem submetidas ao plenário em determinado prazo. O Bolsonaro vetou a pedido de Dias Toffoli, que era presidente do Supremo. Então, isso é um ponto também para as pessoas prestarem atenção. Por que o Flávio Bolsonaro não pede a prisão de Dias Toffoli por causa do envolvimento dele no caso do Banco Master? Primeiro, porque o Flávio também está envolvido. E segundo, porque foi o Dias Toffoli o responsável por suspender todas as investigações que envolvessem compartilhamento de informação da Receita Federal com o COAF para salvar o Flávio Bolsonaro, no caso da rachadinha do PT na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, comandada pelo André Siciliano, e do qual Flávio Bolsonaro também fazia parte. Então, nesse primeiro ano, você teve, como eu falei para você, essa questão do enfrentamento à corrupção, essa questão do descumprimento da agenda liberal, o primeiro projeto aprovado na Câmara dos Deputados em relação à agenda econômica foi um projeto estatizante ali e com o interesse do deputado Arthur Lira, sendo favorecido pelo governo Bolsonaro. Até lembro de subir na tribuna e falar que era inacreditável aquilo que estava acontecendo. E num ponto também em que eles queriam chamar o Movimento Brasil Livre para organizar manifestações contra o Congresso Nacional e contra o Supremo. A gente falou, não, sim, mas qual que é a pauta? A pauta é anti-Congresso e anti-Supremo? Vocês querem exigir alguma coisa decente, um projeto, alguma coisa para melhorar o estado de coisas?
Vocês só querem gritar o quê? Para fechar o Congresso? Para fechar o Supremo? A gente falou que não. A partir desse momento eles começaram a nos atacar massivamente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!